Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu tô aqui hoje com o Henrique e com a Carol. Eles são sócios da agência de marketing Montagna Ads. Eles já vão explicar para vocês um pouco sobre a empresa, mas é uma empresa de marketing focada em tráfego pago, em performance, em anúncio. Nos últimos meses eles têm trazido bastante resultado para os clientes deles e eles têm uma metodologia muito legal de anúncio. E hoje eu queria trazer um bate-papo aqui com vocês sobre anúncio, né, o cenário de marketing no geral para 2025, tráfego pago, como fazer para quem ainda não iniciou, o que melhorar para quem já começou, né? Então eu acho que a gente busca trazer essas duas perspectivas sobre esses assuntos marketing, tráfego. Eu espero que seja um bate-papo produtivo e que a gente consiga ter uma troca de ideia legal para agregar para quem está acompanhando o vídeo aqui com a gente. Eu já queria começar pedindo para a Carol se apresentar, né, o que ela faz na empresa, como que foi o negócio, e que o Henrique logo em seguida se apresentasse também. Então, meu nome é Carolina, né, e hoje eu sou a CEO da Montagna. Há um tempinho atrás eu era estudante de engenharia e eu consegui largar tudo isso e estar concentrada hoje mais na empresa, trazendo mais excelência para o serviço e organização também. Eu sou o Henrico, trabalho na parte de comercial da empresa e atuo também como gestor de projetos ali dos nossos clientes. E o nosso foco principal hoje é entregar o melhor resultado e ter esse acompanhamento como cliente de fato, para que a gente consiga alcançar ali as nossas metas. Pô, legal. Henrico, queria que você contasse um pouco também sobre como foi o começo da Montagna, né? Como é que é essa história, porque a gente sabe o quão difícil é começar uma empresa, né? Às vezes começa ali um pouco desorganizado, um pouco bagunçado, meio de qualquer jeito. Depois a gente vai arrumando, vai ajustando, né? Mas a gente acredita muito que o melhor a fazer é começar, né? Se a gente espera um momento perfeito também, a gente fica travado e não funciona. Como é que foi para você esse começo de ter um negócio? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo, às vezes estão na dúvida, né, sobre empreender numa nova área, abrir uma nova empresa, ou empreender pela primeira vez, ou investir em um mercado, e o marketing é um mercado que tem muito crescimento. E eu queria saber como foi essa tomada de decisão para você, tanto para escolher o mercado que você ia atuar, quanto para abrir a empresa. Porque você poderia ter aberto uma empresa de outra coisa, né, uma empresa de móveis, ou uma empresa de consultoria, ou um coworking, ou um escritório, enfim, você podia ter aberto qualquer coisa, um mercado. Por que você escolheu uma agência de marketing e por que do tráfego pago? Como que foi isso? Antes de tudo, a gente tem que colocar um parênteses bem grande. Quando a gente começou a empreender, a gente nem pensava em trabalhar com a parte de marketing. A gente começou vendendo doces na faculdade. Como a Carol já comentou, ela também largou o curso de engenharia, eu também tomei essa decisão para a gente conseguir focar todas as nossas energias dentro da empresa, mas a gente começou vendendo pares italianas. Então, a partir daí, a gente tomou gosto de ter o nosso dinheiro, de conseguir agradar as pessoas através do que a gente estava produzindo, e aí a gente vendeu durante todo o ano os nossos doces na faculdade. Mas chegou no momento em que eu vi que aquilo não estava sendo tão favorável, tanto em questão de mão de obra, né? Era muito cansativo para a Carol produzir, né? Eu vendia o dia todo, então... A escala cresceu muito também. Então na época da palha italiana, você montava a palha e ele vendia na rua. Exatamente. Vocês meio que dividiram dessa forma. Exatamente. E aí, a partir desse momento, quando a gente passou durante todo o ano vendendo os doces, a gente identificou que durante as férias, como a gente fazia faculdade, não teria como a gente ter essa renda que a gente tinha durante o período. A partir desse momento, eu fiquei meio que sem saber o que fazer. É porque nas férias abaixava o número de gente querendo consumir? Porque a gente estava vendendo na faculdade, né? E então aí, nas férias não tinha aluno. Exatamente. Não tinha aluno, e aí, num período, quando finalizou as aulas do ensino técnico e da faculdade, eu comecei a vender na rua. A partir daí, eu fui me desenvolvendo cada vez mais, porque uma coisa é você vender um produto para uma pessoa que já conhece, que já recebeu uma indicação, já escutou falar sobre, e outra coisa é você vender um produto para uma pessoa que nunca viu você na vida. Então, a partir daí... E o Henrico era muito tímido quando a gente entrou na faculdade. Foi uma grande escola, então, para vocês, né? Esse fato de ter que tomar muitos nãos, de ter que vender para alguém, que enfrentar esse meio da rejeição, né? Muito. E um gargalo também é o Henrico enfrentar essa timidez, porque o Henrico, quando entrou na faculdade, ele era todo retraído. E para o Henrico assumir essa posição de estar ali na frente de uma pessoa, de um consumidor, foi algo que custou um pouquinho, né? Eu fui pegando um jeito rápido, depois ali a gente tava batendo
recorde de vendas aí por dia, não precisava de nem trabalhar tantas horas por dia. Mas chegou que até o final do ano tive que tomar essa decisão de vender na rua, mas quando a gente finalizou ali o nosso tempo de produção, a gente resolveu ter um tempinho de férias para nós, mas acabou que no final do ano em si, mesmo no Natal, em dezembro, a gente fez um cardápio por último. A gente fez um cardápio de Natal e a gente tomou ali meio que um calote do próprio Instagram, que a gente não sabia muito bem como usar a ferramenta. Impulsionar. Exatamente, nós vimos lá que... Foi o primeiro contato que vocês tiveram com o tráfego pago? Eu tive um contato na pandemia, e aí eu comprei um curso de tráfego, mas fiquei com receio, não tinha muita ideia de como funcionavam os cursos online, mas acabei pedindo reembolso logo em seguida. Comprei e pedi reembolso. E o segundo contato, assim, mas vamos dizer assim, que o oficial, foi durante o final ali de dezembro. A gente impulsionou a nossa publicação, porque a gente tinha visto que nós tínhamos um crédito de R$50, mas a gente percebeu que a gente gastou 150 sem poder. Então tomou um prejuízo aí de R$100. Né? Tomou um prejuízo de R$100 sem conseguir tirar nenhuma venda disso. Então... Realmente, cresceu muito o número de seguidores, a gente não pode negar esse número, mas a gente chegou a possíveis compradores que jamais chegariam a comprar mesmo. Era gente de vários lugares e ninguém chegou mesmo na nossa cidade. Tipo assim, o cara lá de Pernambuco seguia vocês que eram de Minas, e aí você não tinha nem como mandar a palha italiana. Né? Queria fazer encomenda. Queria mesmo. Queria pagar o frete. E assim, só para o pessoal ter uma noção, nessa época da palha, quantas vocês produziam por mês ou por dia? Vocês têm um número assim pra gente ter uma dimensão de como vocês faziam? 200 por dia. Eu tenho uma noção ali que eu vendia mais ou menos umas 200 palhas por dia. Então vocês tinham aí aproximadamente umas 6 mil palhas aí por mês. Isso. É muita coisa, né? Para 2 pessoas produzirem e venderem. Muita coisa. É bastante, né? Muita coisa. E aí que vocês tiveram o primeiro gatilho de falar assim, poxa, não é só no tradicional que dá para ganhar dinheiro, fazer uma coisa diferente também dá dinheiro, né? Ainda não. A gente estava desacreditado no mercado. Porque a gente tinha... Mesmo vendo o dinheiro entrar, vocês estavam desacreditados? Digo na questão do tráfego, né? Do digital. Porque a gente não tinha tanto posicionamento no digital ainda. Mas quando empreender, vocês tiveram uma noção de que dava para ter um negócio. Sim, as pessoas você não precisava procurando. ser CLT ou trabalhar para alguém. Vocês tiveram uma noção que, poxa, dá para ganhar um dinheiro fazendo coisa por fora, né? Não preciso... um ponto legal é que a gente sempre tentava ver a dor do que o nosso cliente queria. Se a pessoa chegava, eu gosto muito de limão. Então vamos fazer uma coisa de limão para agradar essa pessoa. Eu gosto muito de paçoca. Vamos fazer uma coisa de agradar. Então a gente sempre buscava. Vocês escutavam o cliente, né? E tinham a percepção de tentar fazer um produto adequado a ele, né? Nisso eu sempre passava o feedback pra Carol. Olha, o pessoal tá procurando mais esse tipo de produto, mais esse tipo de sabor. Então produz mais essa semana. Isso que o Henrique está falando, pessoal, é um conceito muito interessante que chama Product Market Fit, que é quando você consegue produzir um tipo de produto ou serviço ideal para a maior parte do mercado possível. Então eu tenho certeza que eles, sei lá, produziam 10, 15 sabores, mas tinha um sabor que era o campeão e era imbatível, não tinha? A gente finalizou o ano com 16 sabores. E qual que era o sabor assim, recorde de vocês? Óleo. Era disparado o que mais saía. Óleo e leitinha. Óleo e leitinha. Então era o Product Market Fit deles, era um produto que tinha o maior fit, né? Ou seja, a maior entrega versus a maior necessidade possível, e eles encontraram esse produto campeão. Então eu acredito que eles tivessem na época um pouco mais noção de negócios, né? Eles estavam começando, eles muito provavelmente produziriam ainda mais do produto que mais vendiam, né? Imagino que o produto era tão bom que vocês nem tinham desperdício. Mas talvez se vocês fossem escalar, vocês iam precisar fazer esse estudo, né, de produtos que mais vendem, quanto produzir de cada um. Imagino que vocês iam mais no feeling, né, ali, né? Vou produzir 100 desses, 50 desses. Sim. Como é que vocês faziam essa conta para saber qual produzir? Cara, a Carol geralmente comandava parte da produção, mas como a gente tinha esse feedback do cliente, a gente tinha até um grupo onde a gente mandava, olha, quais são os sabores que vocês gostariam de ter essa semana? E aí, geralmente, o pessoal comentava, e os que tinham mais votos, a gente fazia um pouco mais de quantidade. Vou botar um parênteses. Turma, pesquisa. Como é que você vai saber o que o seu cliente quer se você não pergunta para ele? Então, até no início da trajetória empreendedora deles, eles já intuitivamente começaram a ter esse tipo de visão. Então, poxa, para guiar e nortear minha produção, eu vou entender o mercado. Se o meu mercado, eles são estudantes da faculdade, eu consigo fácil acesso a eles e consigo fazer uma pesquisa. Não vai ser uma encomenda, mas vai nortear a minha produção. Então, como que é importante ouvir o cliente, não para você que trabalha com produto e serviço,
não só para você entender o que o seu cliente quer, mas para você nortear para onde o produto ou o serviço da sua empresa vai caminhar. Eu acho que vocês fizeram isso muito bem, né? Fizemos sem ter o nível de conhecimento sobre o mercado em si, de como fazer isso. A gente fazia de forma intuitiva e deu certo. Mas tinha momentos também que, por exemplo, às vezes você pensa, como é que você vendia essas 200 pares? Eu ficava no local esperando as pessoas chegarem em mim? Não, eu ia atrás dessas pessoas. Sempre procurava, sabia qual produto que a pessoa gostava, então sempre mandava mensagem, fazia um follow-up naquela pessoa, às vezes até ligava para a pessoa e ia no local onde ela queria. Cara, era um produto de quanto? De R$3. Cara, gente, ele ligava para vender um produto de R$3 e você vende o produto num ticket, num valor muito maior e você fica com vergonha de ligar para o cliente. R$3. Isso não existe. Se o seu produto atende a dor e a necessidade do cliente, ele tem que ficar feliz de receber sua ligação. E não chateado, né? Não existe isso, né? O vendedor que fica sentado com a bunda na cadeira não vende, o cara tem que se movimentar, né? Tem que estar em movimento. A Carol, como eu já tinha esquentado o mercado ali na faculdade, quando ela começou a vender, eu comecei a entrar no tráfego, eu vou explicar um pouquinho, ela já ficava mais sentadinha no local mais estratégico. Mas eu que corria atrás. Ela fazia a venda fixa, né, no ponto, e você fazia a venda... Isso. Outra coisa interessante, eu quero sempre colocando insights que a gente pode ir tirando a partir da nossa conversa, né? Então, primeiro, é bacana eles mesmo sem ter uma loja conseguiram criar um ponto fixo para gerar reconhecimento e gerar uma fidelização do cliente, porque o cliente sabia que quando ele passasse lá, a Carol ia estar lá. Então, por mais que o Henrico fosse muito bom vendendo, atendendo o cliente, poderia ser que alguém que passasse por onde eles deviam ficar, se a Carol não estivesse lá, a pessoa ia ficar desatendida. Então, eles conseguiram montar um complemento muito bom entre ir atrás do cliente e entre ter um ponto fixo de contato com o cliente. Eu acho que esse é um bom insight também que a gente pode tirar, né? Sim, e a nossa meta principal era vender todos os produtos, todos os dias. Se eu cheguei com uma caixa com 200 pares, eu vou vender aquelas 200 até eu ir embora. Então eu não voltava com produto e mercadoria para casa. Todos os produtos eram frescos, né? A produção era no dia anterior, antes da venda. Então por isso que ainda as pessoas gostavam mais do produto por conta da diferença, né? Quando a gente pega um produto que tem açúcar, ele cristaliza ao longo do tempo. E como era muito fresco, no dia seguinte a gente já entregava o melhor produto, com o melhor sabor, a melhor textura e a pessoa se apaixonava. O melhor tempo de servir então é um dia seguinte, depois que você prepara. Exato. É o mais fresco possível, com a melhor relação de sabor ali que a pessoa pode ter. Porque a Carol fazia um ponto exato para que a palha não ficasse dura, mas não ficasse muito mole. Sabe o que a gente pode extrair a partir disso? Produto bom no tempo errado não é bom o suficiente para a pessoa. Exatamente. Não adianta ela usar o melhor ingrediente se o produto acabou de sair da panela e entregar para o cliente, ou se passou uma semana. Exato. Então não basta só você ter o melhor produto, você tem que ter o tempo certo de vender para o cliente também. Eu acho que essa é uma boa percepção que a gente pode tirar, né, a partir disso. Exatamente. E como que foi essa transição aí da palha para o tráfego, né? Acho que eu vou até colocar no título, né, da palha de vendedor de palha italiana para dono da agência, né? Como é que foi isso? Cara, foi bem confuso, né? Como eu cheguei a comentar, a gente finalizou as vendas ali com a questão do Natal. E aí logo no início do ano, como eu não tinha essa renda mais fixa, né? Eu não estava vendendo os produtos e eu não morava na cidade onde eu vendia palha italiana, eu tive que retornar para a cidade dos meus pais na época, eu estava de férias, eu não tinha o que fazer para empreender, eu não tinha o que vender. E aí eu fui procurar um pouco mais sobre as profissões do digital, né? Recebi alguns anúncios. Antigamente também, a Carol também chegou a comprar alguns cursos, alguns e-books sobre doces, né? A gente até cogitou em lançar ela em algum momento, né? Criar um e-book ou criar algum tipo de produto para que a gente poderia vender para outras confeiteiras, mas a gente eu acabei me deparando com um expert, e esse expert basicamente é o Lucas Rufino, e com isso eu não comecei diretamente no tráfego. Eu conhecia o irmão dele, mais novo, acabei perguntando para ele porque a gente estava na semana do lançamento dele, né? Eu estava assistindo os cursos, assistindo as aulas dos CPLs, mas a partir daí eu estava com um pouco de insegurança, né? Que ele estava fazendo uma promessa muito forte e a promessa era de ficar milionário investindo apenas R$300 por mês. E como eu não tinha muita ideia do poder do digital, eu acabei ficando com um certo receio e fui diretamente do irmão mais novo, que eu não conhecia. Foi a primeira vez que eu tive contato com ele, e ele trocando ideia com ele me passou a segurança de comprar esse curso. Mas você comprou o curso então? Comprei o curso, mesmo já sabendo. Então seu primeiro contato com ele foi o curso que você comprou, na verdade? Foi meio que confuso. Eu fui na terça-feira conversar com o irmão mais novo dele, que é o Caio,
E a partir daí ele me apresentou a irmã do meio, né, que é a Bruna. E a Bruna, ela trabalhava com a parte de tráfego, ela me deu a oportunidade, ela perguntou para mim, né, pedi algumas dicas para ela, comentei que o Caio me passou o contato dela, e a partir desse momento ela falou que poderia ter uma oportunidade abaixo dela na empresa, que era só eu estudar, e aí quando eu estivesse preparado, ela poderia abrir essas portas para mim. A partir daí, nesse meio tempo, de terça para quarta-feira, eu fiquei focado no curso, no CPL. Sábado eu recebi uma mensagem da Bruna falando comigo se eu quisesse participar de uma equipe de vendas, eu poderia participar, que eu viria aqui para Juiz de Fora, né, fazer a semana de vendas do lançamento. Tendo isso em vista, depois que aconteceu a semana do lançamento e de vendas, voltei para casa e fiquei estudando a parte de tráfego, né? E logo em seguida, ali em fevereiro, eu demorei um mês aí para aprender exatamente tudo sobre lançamento. Peguei meu primeiro trabalho, né, como gestor de tráfego de fato, e investindo ali R$500 mil no lançamento. Foi a minha primeira experiência. O primeiro trabalho já foi com a... Eu assim, desconheço hoje mais de 2 ou 3 pessoas que investam um valor relevante desse em tráfego, a não ser grandes empresas. Então, assim, como é que foi para você já de cara ter uma responsabilidade tão grande? Porque, assim, se acontecesse algum erro ali, era alguns milhares de reais de prejuízo, né? Como que foi isso aí para você já cair com uma responsabilidade tão grande? De gerenciar uma verba ali de 500 mil e, turma, uma verba de 500 mil para um lançamento ali, 7 dias, um mês, né? Um período curto, né? 21 dias, né? Não era um período de um ano, né? Não é que investiu 500 mil em um ano, né? Era um período curto. Exatamente. O ponto desse lançamento é que eu não tinha nenhuma experiência ainda. E mesmo que eu não tivesse toda a responsabilidade, eu estava passando por um período de teste, eu também assumi a responsabilidade das minhas costas. Com isso, o tempo de aprendizado foi muito mais rápido do que qualquer outra vez que eu quis aprender alguma coisa, né? Porque eu queria aproveitar a oportunidade, eu me dediquei, trilhei um cronograma de estudos e a partir daí a gente começou a fazer o lançamento. E aí a verba é muito alta, né? A verba investida diariamente e para isso tinha um acompanhamento muito forte, tive muitas dúvidas no início, depois fui acompanhando, recebi muitos elogios ali no final, fui bonificado pelo lançamento que foi realizado, né? Principalmente na parte operacional, né? Eu só estava operacionalizando o lançamento, mas qualquer erro que eu cometesse, se eu colocasse um 0 a mais, era de 50 mil diário, vai para 500 mil diário. E cartão de crédito às vezes não tem limite, né? A conta do Meta pode gastar o máximo que você quiser, mas era uma responsabilidade muito grande, mesmo que eu não tivesse assumido ali aquela responsabilidade de peito e frente a todo mundo. Eu era somente um funcionário, vamos dizer assim. E a Carol, nesse meio tempo do lançamento, Carol, o que estava acontecendo assim? Carol estava longe de mim, a Carol estava fazendo um trabalho com a tia dela lá no Rio de Janeiro. Minha tia trabalha como representante de marcas de moda, e aí eu fui pra lá pra ajudar ela, né? Então você não estava nem sabendo o que estava acontecendo direito, que o Henrique estava passando aperto, gerenciando. Não, ela tava nem aí pra mim. Mentira, que você foi lá passar seu aniversário no Rio. O aniversário dele é dia 20 de janeiro, ele foi passar mas lá nesse comigo. tempo eu não tava ainda dando lançamento. O lançamento começou em fevereiro. Só o comercial. Isso. E aí... Estava no teste ali, Isso. comercial. Durante esse período, basicamente aconteceu o lançamento em fevereiro e finalizou em março. Logo em seguida já começaram outros lançamentos. E aí eu fui, de fato, internalizado na empresa, prestando esse serviço de tráfego. Então, teu primeiro serviço de tráfego, assim, vamos falar, a forma que você entrou no mercado, primeiro foi sendo cara de pau, né? Porque você chegou perguntando pra pessoa, que é isso? Como é que é? Como que funciona? Que ele aprendeu aonde? Exatamente, vendendo, né? Nossa, turma, isso é muito importante. Eu gosto de falar que venda é a melhor escola que você pode ter. Eu tenho muito isso dentro de mim também. A minha família teve muitos comerciantes e eu sempre vi, assim, de fora... as pessoas vendendo, né? Igual minha avó, por exemplo, eu acho que nunca contei isso publicamente, mas ela trabalhava com comércio e todo final de ano, por exemplo, uma coisa boba, mas ela dava um bombom para todo cliente que fazia uma compra. E hoje em dia poucas empresas fazem isso, se for para pensar. Você ganha um voucher para concorrer a não sei o que, você ganha tal coisa, mas um mimo simples que é um bombom, às vezes a empresa não dá. E ela fazia isso no comércio que era muito mais simples. E aí ela já ficou conhecida como a Rita, que sempre dava bombons no período de final de ano, e os clientes gostavam disso, não pelo bombom, porque o bombom é simples, mas pelo fato dela se preocupar com o cliente.
Então, a escola de vendas que o Henrico passou, né, vendendo palha italiana, como eu já acompanhei vários comerciantes da minha família também, minha avó inclusive, que eu sempre aprendi muito com ela, sou muito grato por isso. Eu acho que é uma escola e tanto pra gente, porque as visões que a venda te desenvolve, principalmente o contato com o público, né, esse tipo de venda mais popular no dia a dia, isso te deixa muito cara de pau para fazer muita coisa. Deixa. Então eu posso falar que a sua cara de pau foi o que te fez entrar no mercado e estar aqui hoje conversando comigo. Foi exatamente, foi minha cara de pau, e muitas vezes eu ficava ali com receio de entrar em contato com alguém, ou mandar mensagem. Logo lá no início da palha, uma das estratégias que eu utilizava, que era inconsciente mesmo, as pessoas passavam com, por exemplo, pós-almoço. A pessoa quer tomar um cafezinho, geralmente. É o momento perfeito para comprar, né? A gente tinha palha de café. E aí eu entrava no meio. Eu não oferecia o produto, né? Ou você quer uma palha de R$3 aqui? Não. Eu tocava na dor da pessoa que ela estava apresentando aquilo para mim. Eu nunca falava preço. O preço era a última coisa que eu falava. Eu apresentava o produto, mostrava a qualidade, mostrava o carinho que a gente tinha, mostrava quais eram os nossos clientes. Os clientes traziam as informações para os outros. E era um produto de ticket baixo, né? Se Muito você for parar pra pensar. Então, o que uma pessoa normal poderia fazer? Vou botar aqui, quem quiser passar aqui por mim, compra. Mas você já teve uma preocupação com o cliente que você tem hoje vendendo um produto 1 milhão de vezes mais caro do que você vendia. Exatamente. Então, eu acho interessante porque o que você aplicava antes, muitas das coisas se aplicam hoje em dia. Claro que de forma mais intencional, né? Mais refinada, mas muitos princípios, eu acho que eles vão se mantendo na nossa vida, né? Desde a primeira experiência que a gente vai tendo, até o que nós vamos vivendo, né? Claro. E pra você, como que foi a Carol entrar, né? E ela na escola de moda e tudo, e você no lançamento. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente rapidamente agora, como que foi essa transição de você sair da equipe de lançamento e montar o seu próprio negócio, né? De você ter esse desafio de empreender mesmo agora e ter outros clientes e colocar a ideia do negócio pra frente e contratar, e como que a Carol entrou nessa história toda, como é que foi isso? Começou no meio tempo também, quando já estava no lançamento. Eu via que para mim não era o suficiente para o que eu queria realizar na minha vida e conquistar as minhas coisas, os meus sonhos. Então eu já comecei a procurar outros clientes em si, porque eu já tinha o suporte do básico do tráfego. Então eu comecei a procurar alguns clientes menores, com ticket mais baixo, com investimento mais baixo. Sou muito grato por essas pessoas. E a partir desse Quem que foi seu primeiro cliente, você lembra? Fora do lançamento? Foi... Primeiro. Foi uma loja de imóveis, uma loja de carros. Não foi, não. Foi uma loja de carros. Sozinho? Foi a Larissa. Foi A a Larissa nutricionista. sozinho. A loja de carros foi antes com um parceiro meu, que eu também estava entrando nesse mundo. Sozinho pra Larissa? Foi a Larissa. Dá um agradecimento pra Larissa. Muito obrigado, Lari. Você é muito especial aí na minha vida. Larissa Foi. nutricionista, lá do Rio de Janeiro. Cara, que bacana. E aí... E a gente conheceu ela comprando um e-book de fitness dela de coisas de Natal. Sério? Sério. É um e-book de ceia de Natal Fitness. O Henrique comprou pra me fazer a ceia de Natal Fitness. E aí, Então o Henrique já era consumidor de infoproduto, né? Comprava Com curso, certeza. e-book, Já. né? já é. Isso é muito legal também, porque tem muita gente que vende o mercado e não acredita no mercado, né? Então o que adianta o Henrique, por exemplo, trabalhar com lançamento, infoproduto, e aí ele mesmo não compra infoproduto, né? Não acredita naquilo que ele vende, né? Isso é muito interessante também. E como que a Carol entrou nessa história toda? A Carol basicamente estava lá com a tia dela, ficou bem distante de mim, ela ainda Fazer continuou. estágio. Enquanto eu estava trabalhando com tráfego, ela começou a fazer estágio. E você sabia que era tráfego? Não. Achava que tava traficando, não é de tráfico. Aí ele me explicando, é anúncios online. Aí eu, tá. Eu falei assim, aquele chato que fica aparecendo pra mim, né? É aquele ataque que você nem prestou muita atenção, né? Exatamente. Mas basicamente ela continuou vendendo doce, enquanto eu estava ali no meu início, no tráfego. Mas quem estava vendendo ali? Ela também ela produzindo e vendendo. Vendia. Mas ele diminuiu a produção? Como é que você fez? Diminuí a produção porque eu tava fazendo estágio no mesmo período. Nossa, então você estava fazendo estágio com a produção e o Henrique não estava vendendo mais, é você que estava vendendo. E ainda Exato. fazendo faculdade. Eu ajudava ela a vender em alguns dias, mas eu vi que estava pesando muito para mim. Eu resolvi focar diretamente no tráfego. Ao longo desses tempos, fui pegando outros clientes através de indicações, acabei entrando numa mentoria do Pedro Sobral, e aí logo no final do ano eu senti a necessidade de ter alguém próximo de mim, né? Eu não conseguia lidar com toda aquela organização em si que a empresa
não tinha ainda. Eu organizava por fora, sem ser uma funcionária. Eu ajudava ele na organização. Como você ajudava como noiva ali, né? Exatamente. Mas Como, não... como um conselho, como uma amiga, como uma noiva. Exatamente. Uma pessoa e parceira dele, mas não como alguém que trabalhava diretamente, Isso. E a partir de dezembro, a gente tomou a decisão que ele entrou... Dezembro de 23? Dezembro de 23. Ele entrou comigo a partir do momento em que a gente já definiu algumas metas. Fez o último cardápio de Natal e a gente presenteou todos os clientes que a gente tinha com uma mini charlotezinha assim, que eu tinha feito. Foi a última vez também que eu produzi assim, em mais larga escala. Aí a gente deu para todos os clientes com uma caixinha de palha italiana. E aí a partir de janeiro ela já começou a entrar dentro diretamente da empresa, ficou mais na parte de atendimento ao cliente, como CS. O que é CS? Só para o pessoal entender. Customer Success. Ela é que vai cuidar do sucesso do cliente, ou seja, todas as necessidades do cliente mediante por exemplo, quer marcar uma reunião, está com alguma insatisfação, está com alguma necessidade no dia a dia, ela vai estar ali comunicando dentro do grupo. Recebeu uma demanda, ela vai pegar e vai passar a demanda para o time. E aí a gente organizava, e depois que a gente tinha essa demanda, ou a gente respondia diretamente se fosse algo mais técnico, ou passaria pela Carol comunicando com o cliente. E eu tinha essa experiência porque o estágio que eu fiz numa empresa, até uma startup de Belo Horizonte, era na área de CS. Legal. Então você já trouxe uma experiência do mercado que você tinha tido para dentro da companhia de vocês, né? Muito bacana. Isso. E nesse momento agora, né, eu posso dizer que tem um ano, né, que vocês estão empreendendo juntos, né? Quais são os desafios, assim, de empreender como casal? O que vocês dão de sugestão a partir disso? A liberdade é um problema e uma solução, né? Legal. Porque eu tenho muita liberdade para falar e puxar a orelha do Henrico e ele também vice-versa, né? Mas ao mesmo tempo isso atrapalha um pouquinho no relacionamento, saber separar isso. Porque tem a Carol profissional, né? E a Carol noiva, a Carol que tem um relacionamento com o Henrico. Então eu acho que talvez esse seja um dos maiores desafios que a gente tem hoje. Como é que você tinha falado aquela expressão de dividir? Como é que era que você falou hoje? É Estado e Igreja. É Estado e Igreja, né? É muito tipo bom. isso, né? Quando você trabalha em casal é mais ou menos isso, né? Então é um desafio, mas a recompensa também é muito boa, né? Porque acredito que muitos que não têm essa experiência gostariam de ter, porque você tá com uma pessoa que você gosta todo dia também, é uma sensação única e que poucas pessoas têm o privilégio de ter. Sempre quis ter. E a verdade legal, né? Também que o fato de eu ter agarrado e eu ter um relacionamento com o Henrico, eu jamais vou falar alguma coisa pra ele fazer que vá prejudicar ele. Eu sempre vou ser sincera. Que vá doer ou não vá doer, mas eu vou ser sincera, porque eu quero bem. E o amor também é sinceridade, né? É. Porque muitas vezes, para quem a gente não tem nenhum sentimento, a gente não demonstra sinceridade. Isso. A gente não precisa demonstrar sinceridade daquilo que é indiferente pra gente, né? Então, acho bacana vocês passarem um pouco dessa relação de vocês. E eu queria que a Carol também desse um contexto atualmente de como que tá a empresa, né? Passados esse um ano que você está trabalhando. Como é que é o contexto geral da Montagna hoje, os clientes que vocês têm, o que vocês procuram entregar, como que é para você, assim, tá ajudando o Henrico, né, e ele te ajudando também a vocês sempre entregarem resultado para os clientes. Eu posso dizer que mudou da água pro vinho. Mudou. Você pode comentar. Mas eu falo que a gente começou sem ter conhecimento nenhum de empresários e nessa área. E a gente foi construindo isso ao longo do 2023, que eu estava participando mais efetivamente da empresa. 2024, né? 2024. E aí a gente também trouxe um colaborador que era um amigo nosso para trabalhar com a gente. Ele também desenvolveu, chegou na empresa como o Henrico chegou na época no Rufino, sem saber nada. E a gente foi treinando e hoje ele também é uma pessoa que absorveu muito o que a gente quer passar. Ele acredita Legal. muito na gente e a gente acredita muito nele. E eu acho que a Montagna hoje é uma empresa que acredita muito nas pessoas, sabe? Eu não tô falando isso de boca pra fora, porque quando chega um cliente, um lead pra gente, a gente sempre quer passar isso pra ele, que a gente acredita muito no trabalho dele. Eu falo que a Montagna é uma empresa que veste a camisa, e a gente veste mesmo, então é algo que a gente sempre quis trazer pro nosso mercado de trabalho. Eu acredito muito também que o Henrico acredita nisso, né? Acredito bastante. Mas quando a Carol veio também para dentro da Montagna, automaticamente a gente nem se chamava como Montagna ainda. Qual que era o nome da empresa? Não tinha nome. Era empresa, não? A empresa. A empresa era eu. Era eu preso, né? E aí, a partir desse momento que a Carol entrou, todas as coisas foram se ajustando, né? Porque a pouca organização que a gente não tinha começou a ter, só que a gente chegou no momento que a gente precisava de ter mais organização,
E aí o Pedro apareceu na nossa vida. Isso é legal, né? Acho que foi um passo de profissionalização muito importante, né? Porque a gente, quando começa a empreender, não tem noção dos desafios, do que precisa fazer, do que precisa ter. É quase... E até é bom não ter, porque se você visse antes também, às vezes você... Nem ia querer. Nem ia querer. É bom você ir vendo... É quase como um jogo, né? Você vai passando a fase, a dificuldade vai aumentando, mas ao mesmo tempo você vai tendo outras ferramentas. Então, ao mesmo tempo que a dificuldade aumenta, o nível de conhecimento que você tem que crescer junto, assim como as ferramentas que você tem. E eu acho que a gente começou, para quem não sabe, o Henrique e a Carol, eles são nossos clientes de consultoria também, da consultoria da Acelerei. E eu acho que foi um passo importante que vocês deram também na profissionalização da empresa, para vocês terem mais clareza não de onde vocês iam chegar, porque isso vocês tinham bem estabelecido, mas como vocês tinham que chegar lá. Qual o caminho vocês iam traçar. Porque o Henrique já tinha muito bem desenvolvido dentro dele o que ele queria, quais eram os objetivos da empresa, os objetivos dele, os da Carol. Vocês têm, eu acho isso muito legal, objetivos pessoais também muito bem definidos, aquilo que vocês querem, aquilo que vocês buscam. Só que, diferente da vida pessoal, quando a gente trata de empresa, o caminho que você tem para trilhar e alcançar uma visão, um objetivo, uma meta, não é o mesmo caminho que você tem pessoalmente. Não. Você tem outros desafios, você precisa de outras coisas, você precisa de conhecimento que você nem sabia que existia, você precisa aprender coisas que você nem sonhava que existiam. Então, quando a gente vai conseguindo aplicar esse tipo de coisa, a empresa vai se tornando mais profissional. Sim. E é como se o seu personagem do jogo, vamos dizer assim, já que a gente fez essa analogia, fosse evoluindo, né? Você começa o bonequinho você começa pelado lá o boneco, né? Aí você coloca uma folhinha, depois você tem uma roupa de lã, aí daqui a pouco você tem uma armadura, tem uma espada, daqui a pouco você tem uma carruagem, um cavalo, e aí você vai evoluindo e daqui a pouco tem um castelo. Constrói uma grande empresa. E foi muito boa essa analogia, porque eu acredito exatamente nisso. Para cada tamanho de empresa tem sua dificuldade, né? Tem seus desafios, e o mais importante é você sempre ter vontade, clareza de onde quer chegar, igual você mesmo disse, não pular etapa, que sempre fez isso, e não pular etapa, né? Eu acho que cada desafio é muito importante para sua fase de crescimento, né? Se você pega da fase 1 e vai para a fase 20, você não consegue, você pula 18 fases ali. O que você aprende, que você poderia ter aprendido na 17, na 15, que você vai usar na 20? Então, eu acho isso muito legal, já seria até minha conclusão para esse vídeo, mas eu queria que você abrisse também quais seriam suas conclusões sobre ter o próprio negócio, sobre como que é o seu contexto de vida e de empresa hoje, para a galera que está assistindo. Show de bola. Hoje a Montagna, ela foi basicamente uma inspiração de pessoas também, como os meus pais, meus familiares, sempre foram pessoas que empreenderam, sempre foram pessoas autônomas, principalmente meu pai como representante e minha mãe como cabeleireira. Então, a partir do momento que eu me vi ali empreendendo, foi sempre uma coisa que eu via que não podia faltar na minha essência, né? Eu não queria trabalhar para os outros, e sim ajudar outras empresas de forma com que eu não fosse um funcionário, e sim uma pessoa que estaria ao lado de outras pessoas para conseguir direcionar para que elas consigam atingir os objetivos. Então, a partir dessa analogia que o Pedro trouxe do jogo, é muito isso. Se você pula de uma fase em que você tem um certo nível e vai para outra fase que você não atingiu pelo menos o mínimo de conhecimento possível, você vai afundar, né? Tudo tem seu tempo, tudo é no tempo de Deus também. Então, a partir do momento que você toma uma decisão de empreender, de você querer construir algo próprio, ou até mesmo na parte de prestar algum tipo de serviço, né? Não vender um produto ou serviço de si, você acaba tendo que colocar o pé no chão, entender qual que é a base que você quer seguir, entender como que a sua estrutura de empresa deve conter, ou estrutura própria, né? Qual é a sua organização mínima para que você consiga atingir o seu objetivo lá na frente, mesmo que aquilo não esteja claro, né? Às vezes o caminho é turvo, às vezes não está tão claro a sua visão, você está com uma névoa ali na sua frente, porque você não sabe o como. Então o Pedro veio, através disso, através da consultoria da Acelerei, para conseguir trazer essa clareza para a gente conseguir mapear todos os processos, deixar tudo organizado, para que a empresa consiga crescer de forma saudável, né? E não uma empresa começar a crescer e depois ela ir decrescendo, né? Eu acho que é a parte mais importante, principalmente de você estar querendo construir um negócio novo, ou já ter um negócio, mas precisa de ter uma organização própria para conseguir atingir um outro nível. Eu acho que esse é o principal lema. Tenha seus objetivos claros, saiba como você vai atingir eles, e de fato
com quem você vai atingir. Eu acho que uma empresa sozinha, uma pessoa sozinha não consegue atingir o objetivo que ela queira, né? A gente precisa de pessoas. Nenhuma empresa cresce sem pessoas. Então, acho que é uma das coisas que eu entendi que é mais importante hoje, né, dentro da Montagna, que as pessoas fazem a empresa e não a empresa faz as pessoas. Eu acho que tudo é uma questão de alinhamento de cultura, alinhamento de processos, mas eu acredito muito que a gente tem muito que evoluir ainda, né? Eu acho que qualquer Sempre, tipo né? de Todo mundo. sempre, todo mundo, Nunca mas a vai gente está ter muito fim. feliz no lugar que a gente está, mas nunca satisfeito. Boa, muito legal. E é legal complementar o que o Henrique falou também, porque eles especificamente foram um cliente que a gente gosta muito de trabalhar, porque eles têm duas características muito bacanas em um cliente, que primeiro é a humildade, né? Então, eles têm clareza que na hora de contratar uma consultoria, um processo para melhora, você precisa escutar a pessoa, dar ouvido, dar espaço, dar abertura, porque não adianta você querer buscar melhora e a pessoa te dá uma sugestão e você não aplicar a sugestão que ela dá. Aí não funciona. E outra coisa que eles têm, que eu admiro muito também, é um alinhamento de valor interno muito bacana. Então, eles têm clareza do que eles querem para a vida deles, de onde que eles querem chegar, e você trabalhar numa companhia que tem essa clareza, né? E claro que acredito que como todo mundo, com o passar dos anos, vai mudando um pouco os objetivos, acredito que isso vai acontecer com eles, comigo, com todo mundo. Hoje, eles têm muito bem definido o que eles querem, por mais que pode ser que algumas coisas ajustem com o passar do tempo, mas o macro, né, o principal, o grosso, é uma base que eles têm muito bem estabelecida no pessoal, que reflete na empresa. Então, é aquele famoso ditado, que é até um pouco motivacional, mas que é muito verdade. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Exatamente. Se você não tem uma cultura pessoal forte, não tem como você criar uma cultura de empresa forte, porque você vai ser um líder fraco. Exato. Então, quando você tem seus objetivos, seus ideais estabelecidos dentro de você, você tem que replicar essa cultura, que já é outro desafio. Mas o principal é você ter aquilo dentro de você e você acreditar na onde você quer chegar, no que você quer buscar para o futuro. Eu vejo muito isso dentro deles e acredito que esse é um grande diferencial do negócio deles e deles como pessoa. E eu queria que vocês concluíssem também, você vai fazer mais um comentário, mas eu queria que a Carol concluísse também. E principalmente estar disposto, né? Você não contrata uma consultoria ou contrata algum prestador de serviço, o que seja, qualquer tipo de empresa que vale querer te auxiliar dentro do seu negócio, falando como a Montagna, né, de auxiliar outros empresários a conseguir alavancar o seu negócio de fato através do digital, mas também acelerei ajudando as pessoas a de fato construir ali a própria empresa, né, delimitando processos e tudo mais. E se você não estiver disposto a executar o que você está sendo direcionado, vamos dizer assim, ou sugerido, eu acho que a parte mais importante ali é você estar disposto, mesmo que você não pode ter orgulho, né? Não pode ter orgulho. Esquece orgulho, vai de cara, vai do jeito que dá, mas faz. Se você não fizer, vai ser pior que você só ficar escutando conselho. Se você não executar de fato, não... Igual quando a gente começou, eu fui bem realista com vocês. Eu falei assim, olha, a gente vai ver muita melhora no curto prazo, só que o grande resultado é com o passar do tempo. E se a gente fala, por exemplo, 2 anos vocês vão ter um resultado satisfatório, nossa, é muito, mas 2 anos vão passar você fazendo para melhorar ou não. Se você ficar do mesmo jeito, 2 anos vai passar igual, não tem diferença. Exatamente. Então você escolhe o que você vai fazer com os seus 2 anos, né, Carol? Eu acredito muito que quando você tem delimitado aonde você quer chegar, a sua chance de desistência é menor. Não tem plano B, né? Porque vontade de desistir a gente teve. Teve muita. Eu acredito que várias pessoas que estão empreendendo também têm isso. Essa vontade de desistir. Às vezes aparecem coisas na nossa vida, problemas que aparecem, que a primeira coisa que a gente pensa é largar tudo. E a gente foi um pouco forte nesse ponto de, não, a gente sabe onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, então vamos embora. E aí é bom você ter uma pessoa do seu lado que te apoia justamente por isso, porque ela também não te deixa desistir. A gente sempre esteve juntos nos piores momentos que a gente não tinha nada, momentos que a gente tinha pelo menos alguma coisinha, e momentos que a gente tem ali, a gente pode dizer que é um momento que a gente está tranquilo, né? Não é algo que, por exemplo... E vai ter um momento acelerei agora, né? Vai ter um momento que a gente não estava esperando, né? A gente sabe que vai acontecer, mas a gente não chegou lá. O processo é o mais difícil, né? Porque você sabe que vai acontecer, só que você tem que passar pelo processo, né? Você tem que seguir o caminho, né? Não adianta. Mas no final, depois que você passa, é a melhor parte. É a melhor parte, né? De desfrutar, né? Mas aí tem um ponto, porque se você não aproveita o processo, ou se você pula etapas, que é até mesmo analogia,
você não vai ter um nível de consciência suficiente para lidar com aquele momento que você está lidando. Você não vai saber desfrutar, né? É a mesma É que nem subir na montanha de helicóptero ou subir escalando, né? Exato. O prazer que você vai ter subindo escalando é muito maior, né? Até mesmo se você subir de helicóptero, vai ter que descer a pé. Se você não tem preparo físico, o que adianta? Você foi colocado num lugar Exato. e você não tem condições de se locomover naquele Exato. lugar, né? Você não chegou lá, né? Principalmente a Você questão, foi colocado, né? principalmente a questão da Mega Sena, por exemplo. Muitas pessoas não têm ali uma consciência financeira, um controle financeiro. A pessoa recebe, depois de um tempo, Verdade, você construir riqueza e ganhar dinheiro é muito diferente. você vai né? criando uma consciência, uma mentalidade totalmente diferente. Então, Bacana. se você não passa por aqueles problemas e soluciona eles da maneira que tem que ser, não adianta você querer atingir o seu objetivo se você não passa pela dor. Então, Bacana. acho que- Acabou que a nossa conversa foi um pouco mais, vamos dizer assim, filosófica, né? Mas eu queria que você desse, você que está no mercado de tráfego e marketing, finalizasse dando uma dica assim, para o pessoal que está assistindo. Para onde olhar em 2025? Para o marketing, para o tráfego? O que fazer, o que buscar, como melhorar ou como começar? O que você tem de perspectiva para o mercado esse ano? Vamos falar de como começar no tráfego. O tráfego, às vezes as pessoas podem achar que é uma fórmula mágica ou algo que vai te trazer um retorno imediato, mas não é assim que funciona. Quando você está começando, a primeira coisa que você tem que entender é o que eu vou vender, ter essa clareza de fato de como se posicionar para que você venda aquilo que você queira, mas pensando em que o tráfego ele vai te dar mais alcance. Se você não tiver alinhado o seu produto, o seu posicionamento e até mesmo o seu comercial, vamos dizer, falando de uma venda de um produto ou serviço, você não vai conseguir ter nenhum tipo de resultado. Você precisa desse alinhamento para que de fato o tráfego possa funcionar. Ele só vai te dar, é como se eu pegasse um vídeo, né, um Reels, colocasse mais de 10 mil pessoas visualizando ele, só que ele não comunica com aquele público que eu estou jogando. Pode tentar dar um exemplo legal também? É como se você tivesse uma empresa, né, e colocasse 10 mil clientes chegando na sua empresa, só que a sua empresa está com a parede descascando, sua empresa, o banheiro está quebrado, não tem água para receber a pessoa, não tem nenhum funcionário na porta, a pessoa vai esperar 2 horas lá sentado para ser atendido pela sua secretária e tá tudo uma bagunça, gente gritando ali e tá uma zona. Esses 10 mil clientes que chegaram na sua empresa com essas condições vão permanecer? Nunca. Nunca. Então, se posicionar, Arrumar a casa, né? Arrumar a casa primeiro é o ponto principal para você começar a pensar em tráfego pago. O tráfego só vai ser mais um canal de aquisição de Legal. clientes, certo? Agora, para quem já aplica o tráfego na própria empresa, aí já pula um pouquinho para a parte estratégica, né? A gente chega na parte de análise de dados, onde nosso objetivo principal é entender quais são os custos para que você consiga atingir o objetivo que você queira. Se, por exemplo, a gente tem ali uma empresa que distribui produtos veterinários, se você não sabe quanto que você gasta para conseguir trazer um novo comprador, um novo cliente, não adianta você investir 10, 15, 20, 30 mil reais em tráfego, porque você não tem essa clareza dos seus dados, né? É a mesma coisa para um empresário de pequeno porte. Se você tem uma clínica, um consultório, ou uma loja de bairro, uma loja que atende mais regiões, se você não tem essa clareza do que de fato você tem que pagar para conseguir um cliente, não importa o quanto você faça de investimento em tráfego, ou qual vídeo você grave, não vai ter nenhum tipo de retorno se você pensar que o tráfego é só turbinar uma publicação e deixar rolar. Não, ele é muito mais a parte estratégica para você saber como utilizar aquele dinheiro que você está sendo investido em anúncio, do que simplesmente pensar assim, eu vou jogar as pessoas para o meu WhatsApp, meu comercial vai dar conta. Beleza, não é assim que funciona, né? Tudo tem um passo a passo. O passo a passo ali para um cliente que está entrando, já anuncia em tráfego, é analisar todo o histórico de dados anteriores que foram gerenciados e a partir daí entender o que a gente vai dar de próximo passo. Montar um plano estratégico para isso. E assim, bate e volta agora pra gente fechar com chave de ouro o vídeo, mas a resposta tem que ser uma frase, tá? Primeiro, uma dica para quem quer começar no tráfego em 2025. É uma frase só, tem que ser uma dica curta. Se posicione no Instagram. Crie conteúdo com eficiência que vai atingir seu público-alvo. Perfeito. Então, para quem quer começar. Agora, para quem já faz tráfego e sente que não está dando resultado ainda, já testou com agência diferente, 2, 3, testou com gestor de tráfego, com sobrinho, nada funciona.
qual dica você dá para essa pessoa que precisa melhorar o tráfego ou que sente que o tráfego não é relevante para as vendas dela? O que você falaria para ela? Procurar a Montagna, entrar em contato conosco, a gente vai fazer uma análise do seu negócio para que a gente consiga de fato encontrar os seus gargalos atualmente. Boa, fechou. Vamos deixar um QR Code então dessa análise gratuita aí do seu tráfego. Nem estava combinado isso agora, mas acho que encaixou bem, acho que vai ser bacana para as pessoas que estão assistindo agora ter essa análise gratuita aí com a equipe do Henrico e da Carol. E é isso, queria agradecer vocês pelo vídeo, por toda a parceria, por toda a disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. A ideia era que fosse um bate-papo, queria que vocês conhecessem um pouco mais da história do Henrico, que além de cliente, é amigo, parceiro nosso. E espero que apareça mais vezes aqui com a gente. E até a próxima, pessoal. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. Dúvidas para o Henrique e para a Carol também. Eles vão entrar nos comentários aqui para responder. Manda bala. Abraço, gente. Até mais. Valeu.